Atos 2, versículo 42 até o verso 47. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Meus irmãos, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 42 a 47, fala sobre os fundamentos da igreja de Jesus. Quais são esses fundamentos da igreja de Jesus? Mas nós, antes de falarmos sobre os fundamentos de Jesus, nós temos que falar uma coisa importante desse texto, é que o livro de Atos fala de um crescimento espetacular da igreja de Jesus. Uma igreja que cresceu em qualidade, quantidade e organização. A igreja que alcançou o mundo inteiro, cumpriu a grande comissão e foi uma igreja muito abençoada por Deus. E eu creio que também ela pode servir de exemplo para nós. Uma igreja que realmente perseverou, uma igreja que foi vitoriosa, foi muito abençoada. Havia muitos problemas, né? Porque toda igreja tem problema, mas uma igreja que realmente venceu. E nesse texto aqui, fala que ela cresceu e quais os motivos que levaram a igreja a crescer. São os fundamentos da igreja. E se você observar, essa igreja ela cresce em Jerusalém, Palestina, Antioquia, Ásia, Galácia, ela vai para a Europa, Roma, e ela alcança o mundo inteiro. Quem escreveu esse livro foi Lucas. Lucas era médico, um homem de Deus, e quando ele escreveu o Evangelho segundo Lucas, ele falou a respeito de Jesus, o que Jesus fez. E agora, esse mesmo homem de Deus, Lucas, médico, missionário, ele escreve agora o Atos dos Apóstolos, que poderia ser chamado o Evangelho do Espírito Santo, né, da igreja. E se você observar, em Atos, ele fala aquilo que a igreja continua a fazer através do Espírito Santo. Então, no Evangelho de Jesus, o que Jesus fez, em Atos, o que Jesus continua a realizar através da igreja, pelo poder do Espírito Santo. Agora, o que fez a igreja crescer? Quais são os fundamentos de uma igreja saudável, de uma igreja realmente bíblica, uma igreja abençoada, uma igreja de Deus? Ela tem fundamentos, né? Ela tem pilares que eles são inimitáveis, inegociáveis, e esses pilares, eles têm que ser presentes na vida da igreja, né? Na vida de todos nós. E o primeiro deles, no versículo 42, fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E se os irmãos notarem uma palavra aqui que chama atenção, é a palavra perseverar. Perseverar é lutar contra as forças contrárias, é você não desistir, é você pagar o preço, é você não deixar de fazer aquilo porque é muito importante. Então o texto fala que os fundamentos da igreja são fundamentos que você deve lutar por eles, são fundamentos fundamentais, são fundamentos que vão trazer vida à igreja, que vão trazer para a igreja aquilo que ela necessita, para que ela possa dar certo, influenciar, para que ela possa abençoar as nações. Então, se você observar, diz aqui que eles perseveravam, eles não desistiram, eles pagaram o preço, eles lutaram contra as forças contrárias, e eles perseveraram em quê? Primeiro, na palavra de Deus. A igreja, o primeiro fundamento da igreja é a palavra dele, a Bíblia Sagrada. Por isso nós precisamos estudar a palavra, expor toda a Bíblia,
Precisamos do discipulado, do estudo sério, sistemático das Escrituras, porque é ela que vai nos livrar das heresias, das mentiras, das tradições de igreja, porque aqui nós não temos tradição de igreja, de dogma, de santo, de ninguém, mas da palavra de Deus. A Bíblia é a única via de regra de fé e prática. Não existe outro livro que está acima da Bíblia, que pode servir de orientação para que a igreja seja ensinada no caminho do Senhor. A Bíblia testifica de Jesus. A Bíblia é a revelação de Deus para o homem. Devemos estudá-la, devemos praticá-la, obedecê-la, devemos crer nela, devemos formar líderes, treinar líderes, capacitar líderes e fazer com que a igreja cresça nessa fé da palavra e desenvolva os seus dons, seus talentos e o seu ministério e o seu propósito pelo qual foi criado por Deus. Então, nesse plano de perseverar na palavra, quer dizer ensino, quer dizer estudo, quer dizer escola, treinamento, quer dizer que você deve participar na igreja, de acordo com o dom que você recebeu. Você deve ser ensinado em toda a palavra, não apenas textos que você se agrada, mas estudar toda a Bíblia. Se você observar aqui no livro de Atos, quando Estevão prega, ele começa de Gênesis, e vai Gênesis, Êxodo, Levi, ele prega a palavra de Deus toda. Jesus, quando começa a pregar, você observa que ele pregava a palavra de Deus. Então devemos pregar a palavra de Deus. A Bíblia é um fundamento da igreja do Senhor Jesus, a única via de regra de fé e prática. Por isso que é importante capacitação de líderes, por isso que é importante o discipulado, por isso que é importante você estar diante de Deus para ser usado pelo Senhor de acordo com o dom e a capacitação que o próprio Deus lhe proporcionou através do Espírito Santo. Então, a igreja, a comunidade do Senhor Jesus tinha esse fundamento. Por isso temos a escola bíblica, por isso temos seminários, discipulado, acompanhamento, por isso nós temos dons, talentos. Na igreja havia pastores, presbíteros, diáconos, mestres, evangelistas, doutores, cada um no seu devido lugar, de acordo com o dom que tinha recebido de Deus pelo Espírito Santo. Você não foi chamado por Deus simplesmente para salvação, mas para que você seja salvo para servir a Deus. Certamente você tem um dom, você tem um talento para ser usado na igreja, para abençoar o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça, somos membros, somos cooperadores, e você precisa estar não apenas na igreja, mas no lugar certo, para você desenvolver o sonho de Deus para a sua vida. Deus o capacitou, Deus o salvou, para o louvor da sua glória, e viver para a glória de Deus, é viver no centro da sua vontade, é cooperar com esse corpo. Então você não pode ser apenas um telespectador, um assistente, estar na plateia. Você entra para adorar, sai para servir, e aqui você contribui com seus dons, talentos, serviços, de acordo com o dom e ministério que você tem. Então o primeiro fundamento é a palavra, e a palavra faz isso acontecer, né? Líderes são capacitados, pessoas são discipuladas, mais gente começa a trabalhar. É um fundamento tão importante, que a igreja só cresce de acordo com o número de líderes que ela consegue capacitar. Então, sem capacitação de líderes, sem discipulado, sem fundamento da palavra, sem aprendizado sério e um estudo sistemático levado a sério, a igreja não cresce, porque é preciso capacitação de uma liderança formada na palavra de Deus. O segundo fundamento que a palavra do Senhor nos ensina da igreja local é que eles perseveravam na comunhão, e não apenas comunhão. Todos os que creram tinham tudo em comum. Então o segundo fundamento da igreja é comunhão e unidade. Comunhão, relacionamento. Unidade é remar na mesma direção, na mesma fé, no mesmo propósito, andando no mesmo caminho, e todo mundo tendo o mesmo foco, o mesmo ideal. Isso é unidade. Comunhão é estar junto. Unidade é ir na mesma direção, para que possamos alcançar uma velocidade maior de crescimento. Então, irmãos, havia ali relacionamento fraternal, havia alegria de estarem juntos, comunhão, relacionamento saudável na igreja. Então, é um fundamento da igreja local. Comunhão, unidade. Você precisa ter relacionamento.
na igreja. Você precisa fazer da igreja um lugar onde você faz a sua família da fé, para que haja crescimento, para você saber qual é o rumo que nós estamos indo, qual é a direção. Então essa igreja aqui, elas perseveravam. Por que é importante perseverar na palavra? Porque é luta, tem que pagar o preço na palavra, tem que pagar o preço na comunhão, de estar junto, de criar relacionamento, família, para que você possa ter algo, comunhão e unidade, para que haja um foco, uma visão única, né? O mesmo caminho, remar para o mesmo destino, para o objetivo que todos nós temos. Então a igreja ali, irmãos, elas tinham apenas uma visão, a glória de Cristo. Eles tinham comunhão, relacionamento, alegria, era uma família, eles se conheciam, eles tinham a alegria de estarem juntos, mas tinham tudo em comum. Eles sabiam para que direção a igreja estava caminhando. Eles não estavam perdidos na comunhão. Eles remavam no mesmo rumo, né? Do mesmo lado. Isso é importante para nós, irmãos. Por isso que você não pode simplesmente estar aí no domingo à noite, né? É muito fraco você se alimentar muito só à noite. Tem que criar relacionamento, tem que haver unidade, tem que haver a palavra, discipulado, manifestação dos seus dons, talentos, aprendizado, crescimento, maturidade, né? Aí vem a comunhão, vem a unidade. Terceiro ponto que é um fundamento da igreja: eles perseveravam nas orações. Eles buscavam a Deus. Então havia comunhão entre a igreja em si, né, na horizontal, e a comunhão vertical. Eles buscavam a Deus em espírito e em verdade. Então a salvação não é simplesmente a libertação do inferno e de demônios, é a comunhão com Deus, relacionamento com Jesus. E eles não apenas oravam, havia ali jejum também. Eles jejuavam, eles oravam, eles buscavam a Deus de todo o coração, né? Eles aprenderam a lição com Jesus, que orava de madrugada. Eles buscavam a Deus, né, incessantemente. Eles buscavam a Deus de forma tão assim grande, que a palavra de Deus fala que uma certa vez eles foram no monte, eles buscaram a Deus, estavam sendo perseguidos. E eles falaram assim: Senhor, abençoa a gente, abençoa, nos livra. E a palavra do Senhor fala que teve um terremoto, e daquele terremoto eles desceram do monte, e eles começaram a anunciar a palavra de Deus com intrepidez, em todos os lugares. Então, se nós começarmos a ver a palavra de Deus, os fundamentos de uma igreja, a igreja tem que perseverar na palavra, tem que perseverar na comunhão, na unidade, na oração, no jejum, na comunhão com Deus, porque quem faz a obra de Deus é Deus, somos apenas os instrumentos. E se você não vence na oração, você não vence de qualquer maneira, porque tudo que se vence é no mundo espiritual, para que no mundo físico as coisas se concretizem. Tudo é espiritual, irmãos, todas as coisas, e se vence é no mundo espiritual, é na batalha da oração, questão familiar, criação de filho, negócio, tudo em oração. Paulo fala: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Jesus foi um bom exemplo de oração, ele mais orou do que pregou, ele mais orou do que fez qualquer outra coisa, era um homem de oração, começou a orar. Aliás, começou o ministério público depois de orar 40 dias e 40 noites. Quer dizer, Jesus, depois de 30 anos de vida, fez um ministério de 3. Ele se preparou 30 anos para o ministério de 3 anos. E se você observar, ele tinha o costume, a disciplina de oração. Ninguém ora 40 dias e 40 noites da noite para o dia. Tem que haver treinamento, tem que haver disciplina, tem que haver costume. Jesus estava acostumado a orar, jejuar e buscar Deus e depender de Deus para fazer a obra que ele fez aqui na terra, para entregar a vida pela sua igreja, para nos dar a vida eterna e formar um grande exército e abençoar a sua igreja. Então, Jesus cumpriu o plano da salvação, mas ele ensina para nós que o fundamento da igreja hoje é jejum e oração, é a palavra, é a comunhão, é a unidade. Quarto lugar, quarto fundamento da igreja, está no verso 43. Em cada alma havia temor do Senhor, em cada alma havia temor. Isso quer dizer o seguinte: temor do Senhor é apartar-se do mau caminho, temor do Senhor é santificação, é consagração, é mudança de vida. A Bíblia fala que em cada vida
havia temor, havia santidade, havia transformação, havia conversão verdadeira. Meus amados, o quarto fundamento da igreja local, a igreja de Jesus, se chama conversão, regeneração, transformação, mudança de vida. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, coisas velhas passaram, tudo se fez novo. A pessoa pensa diferente, vê coisas diferentes, coração diferente, atitude, comportamento, sentimento. Então, irmãos, a Bíblia fala que em cada vida havia um caráter novo. Aquele que roubava não roubava mais, aquele que adulterava não adulterava mais, aquele que estava ali dando nó cego, nome sujo e tal, ele era transformado. Então em cada alma havia consagração. Então, irmãos, sem esse fundamento de sermos novas criaturas, de sermos pessoas regeneradas pelo Espírito de Deus, convertidas, transformadas em novas criaturas, meus irmãos, não existe fundamento. A igreja ela se acaba, ela se destrói. Por isso que a igreja nos ensina, ela tem que ter fundamento da palavra, fundamento da comunhão, da unidade, da oração, do jejum e da consagração dos seus membros, para que eles possam realmente ver o Senhor. A palavra do Senhor fala, santificai-vos hoje, porque amanhã Deus fará proezas no meio de vós. Não existe proeza, vitória, sem oração. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Não há como ser usado por Deus sem santidade. Deus não usa qualquer um. Deus não usa um canal obstruído, sujo, entupido. Você é canal de Deus. Você não é reservatório de Deus. E esse canal tem que estar limpo, para que a glória de Deus se manifeste em sua vida e através da sua vida. Não existe ministério sujo, não existe um cristianismo de vida dupla. Você precisa ser algo aqui dentro e lá fora manifestar o seu comportamento. A sua fé tem que ser você professa a fé não pelo que você fala, mas pelo que você faz. O seu exemplo, a sua conduta é mais importante do que a sua palavra. Então a igreja, ela deve ser sal lá fora, fora do saleiro, e luz, para que possa iluminar, salgar, temperar e mudar a situação, abençoar as pessoas, a família, o trabalho, a vizinhança. Isso é fundamento da igreja, para a igreja crescer, prevalecer, brilhar, abençoar, influenciar. Então a igreja transformada, transforma. Uma igreja que é realmente protestante, ela protesta. Uma igreja evangélica, ela é convertida, irmãos. Então conversão, temor de Deus, consagração é fundamento, é base de uma igreja ficar de pé. Fundamento é aquilo que faz a igreja não cair, é aquilo que faz você ficar em pé diante de Deus. Então você precisa desse fundamento, porque a igreja somos nós. E nós precisamos de fundamentos, de bases, para que possamos continuar perseverando. E tudo isso a igreja lutando, perseverando, pagando o preço, para que isso pudesse continuar. Por isso que o evangelho chegou no Brasil, chegou nas nações, por causa desse povo aqui, irmãos. Esse povo perseverou, levou Deus a sério. Eles não brincaram de religião, não havia dogma, não havia nada, tradição de nada de igreja não, irmãos. É a palavra do Senhor, é a oração, é o jejum, é a unidade, é a comunhão. Em quinto lugar, olha só que coisa interessante, uma coisa vai levando a outra, irmãos. Cada fundamento leva a outro fundamento, que é importante demais a igreja. Então você observa que essa igreja, que tinha os seus fundamentos na palavra, na comunhão, na oração, na santificação, isso desembocou em quê? Olha como é que vai desembocando, como é que vai fluindo. E muitos, verso 43, isso é a exposição do texto, Atos 2, 42 a 47. No verso 43 fala assim: muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Irmãos, uma igreja que tem os fundamentos da palavra, da comunhão, da unidade, da oração, do jejum, da consagração, da santificação, é uma igreja que entra no sobrenatural, é uma igreja que começa a entender
os prodígios e sinais do poder do Espírito Santo na vida da igreja. Então, outro fundamento da igreja local é o poder de Deus atuando no sobrenatural. Prodígios, sinais e maravilhas eram feitos e por intermédio dos apóstolos. Meus irmãos, o fundamento da igreja é o poder de Deus na vida dos seus membros. É o Espírito Santo te dando autoridade, te dando dons, talentos, para você expulsar os demônios, orar pelos enfermos e crer nos milagres, nos sinais, nos prodígios, nas maravilhas que Deus pode fazer hoje, na vida das pessoas, na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu marido, no seu trabalho, no seu corpo, no seu ministério, na sua vida. Então a igreja, irmãos, ela precisa desse fundamento. Sinais e maravilhas, prodígios. E se você observar, irmãos, isso está aqui no Novo Testamento. Isso aqui está no Novo Testamento em Atos. Isso aqui aconteceu depois de Jesus. Tem muita gente que fala, sinais e prodígios e maravilhas era só para o tempo passado, é para agora, é para hoje, é para já. Porque nunca precisou tanto de sinais e prodígios e maravilhas na igreja do que hoje. Os demônios estão se manifestando, as pessoas estão separando, muito divórcio, muita desgraça, depressão, opressão maligna, muita corrupção, muito sofrimento, muita violência. E se a igreja não crê nos prodígios, sinais, nos milagres, para que pessoas se convertam e sejam transformadas por esse Deus, sejam libertas por tantas coisas terríveis, meu irmão, se a igreja não crê nos prodígios, sinais do Espírito Santo, ela está perdida, ela cai, ela desaba, ela implode. Então, o que é o poder de Deus? É o dínamos de Deus. É uma palavra grega, dínamos. É onde vem a palavra dinamite. O que é uma dinamite? É aquilo que explode fortaleza, aquilo que quebra as coisas duras. Então o poder de Deus, o Espírito Santo, é uma dinamite que desfaz a obra do diabo. É uma dinamite que destrói cadeias e prisões. É uma dinamite que acaba com a opressão maligna e destrói o inferno inteiro, que faz a obra de Deus prosperar, as coisas acontecerem, porque a obra de Deus é feita pelo poder de Deus. Os homens são apenas o instrumento, mas o instrumento no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo usa pessoas, o Espírito Santo usa gente. Então aquela igreja era uma igreja cheia do Espírito Santo. Por isso havia muitos sinais, muitos prodígios e muitas maravilhas por intermédio dos apóstolos, mediante o poder de Deus. Então, irmãos, eles jejuando, orando, disse o Espírito: separai-me Barnabé e Paulo para a obra que eu tenho chamado. Jejuando e orando, disse o Espírito: faça isso, faça aquilo. Então a igreja era direcionada por Deus, conduzida, capacitada, fortalecida, iluminada, abençoada. Então, se você observar, era uma igreja que dependia de Deus. Então uma igreja, o fundamento da igreja é que haja uma igreja realmente abençoada, entusiasmada, apaixonada por Deus, em nome de Jesus. Porque senão, irmão, se isso não for o fundamento, nós estamos perdidos. Pode ser tudo na carne, pode ser de qualquer maneira, pode ser no auê mesmo, toque de caixa. Meu amado, a palavra do Senhor diz que o fundamento da igreja é o poder de Deus na vida dos seus crentes, em nome de Jesus. E esse poder de Deus tem que ser preservado. Preservado por quê? Oração, palavra, santidade, é o que vem no contexto do poder. A igreja, o fundamento do poder, primeiro, perseverava o quê? Na palavra, na comunhão, na unidade, na oração, no jejum, na consagração. Aí o que? Havia sinais e prodígios. Então depois que a igreja ora, busca a palavra, tem unidade, tem comunhão, tem consagração, tem seriedade, leva a Deus a sério na obediência, aí vem poder de Deus, aí vem autoridade, aí vem credibilidade, aí vem o sinal. Deus opera, Deus toca, Deus, Ele realmente, Ele confronta as pessoas, Ele transforma as pessoas, Ele liberta as pessoas.
Ele faz acontecer, Ele desmascara o diabo, Ele liberta o drogado, Ele levanta o caído, o prostrado, o desanimado, Ele transforma as famílias, Ele converte aquele povo que está completamente endemoniado e fora da bênção. Então é isso que acontece na igreja, pessoas são curadas, são libertas, pessoas são transformadas, sinais, prodígios, milagres acontecem, boates são fechadas, cinemas são fechados, a igreja começa a atuar nesses lugares, amém? Em nome de Jesus, irmão, isso é milagre, é o mar vermelho abrindo hoje, são as muralhas de Jericó caindo por terra, são os gigantes sendo derrubados em nome de Jesus. Então, havia ali, meu irmão, aquele povo, eles perseveravam a plenitude de Deus, ministério levado a sério, o poder de Deus se manifestava. Então, irmãos, isso é fundamento da igreja, não podemos abrir mão disso não. Orar pelo povo, crer que Deus vai mudar a situação, que Ele vai operar, que Ele vai abrir portas, vai fechar portas, e as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja de Deus. Então, amados, é o quinto fundamento, é o poder de Deus. O sexto fundamento, olha só o verso 44, 45. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que tinham necessidade. Olha só, irmãos, uma visão social de dar a mão ao caído, levantar o necessitado, é cuidar dos pobres, das viúvas, dos doentes, dos encarcerados, das pessoas que estão em asilos, pessoas que estão passando fome, passando sede, passando aí momento difícil, frio. A igreja cuidava dos desempregados nos hospitais, asilos, prisões, creches, pessoas carentes, pessoas necessitadas. A igreja, um fundamento da igreja é estender a mão quem está caído, irmão, é ir para quem está doente, é visitar quem está preso, é ajudar quem está desempregado, é dar comida a quem tem fome, é dar cobertor a quem está passando frio, é abraçar aquele que está sozinho, é trazer, é incluir aquele que está excluído, é não fazer acepção de pessoas. Então, às vezes a igreja, ela se preocupa muito com quem não tem nenhum problema, quem está vindo na igreja tranquilo, a pessoa está lá, não tem nenhum problema. Irmãos, temos que preocupar com todas as pessoas. Então, o sexto fundamento da igreja é uma igreja que tinha misericórdia, que tinha amor no coração, que se preocupava com as pessoas carentes, com as pessoas excluídas, necessitadas, pessoas que precisavam mesmo de ajuda. E eles faziam tudo, irmãos, para isso. Eles alcançavam essas pessoas. A palavra do Senhor diz que não havia ninguém entre eles necessitado. Eles ajudavam de coração. Então a igreja, ela tem esse fundamento. Por isso que o poder de Deus se manifesta diante da paixão, diante do amor, diante da oração, diante da palavra, da seriedade, da conversão, de levar Deus a sério em obediência. Ah, irmãos, o poder de Deus se manifesta. Deus intervém, Deus realmente se faz presente no meio da comunidade. Sétimo fundamento, olha só, irmãos, verso 46, eles perseveravam unânimes no templo, eles se preocupavam com a igreja, eles estavam na igreja local, aqui é o templo, a igreja é você. Deus não habita em templo, Ele habita na igreja, que somos nós, mas o templo é importante, a igreja é importante, devemos cuidar da igreja, zelar pela igreja, abençoar a igreja, investir na igreja, amar esse lugar, irmãos, porque é o lugar que nós nos encontramos para adorar o Senhor, e devemos cuidar desse templo, assim como nós cuidamos da nossa casa, é assim que a gente faz. Então, quando você vê uma luz acesa, apaga. Você vê uma coisa que está estragada, você pode ajudar a consertar também, você pode investir. Igreja é o lugar de você abençoar, não é lugar de você de tirar nada, é lugar de você dar aquilo que você pode dar. A igreja é aquela que contribui, não é aquela que usurpa, não é aquela que belisca, não é aquela que fica filando boia, não é aquela que vê como que a gente pode fazer para tirar alguma coisa, para ganhar alguma coisa. Igreja não é para você ganhar alguma coisa, é para você adorar a Deus pelo que Ele fez na sua vida, porque Ele tem te dado muita coisa aí, de segunda a sábado, domingo é do Senhor, inclusive para contribuir, para ajudar e para cooperar em nome de Jesus, amém?
Tem gente que, quando não é crente, ele vê na igreja a oportunidade de vender o peixe dele, de ganhar alguma coisa, algum voto, vender alguma coisa. Isso não é de Deus, não, irmãos. Igreja, a gente entra para adorar, para servir, para contribuir. Amém? Não é para tirar nada, não. Em nome de Jesus. Então, eles amavam a igreja, estavam na igreja, perseveravam na igreja, diariamente estavam no templo. Eles gostavam de se reunir no templo. Então é importante, um fundamento da igreja é o templo, irmãos. A igreja local, é um dos fundamentos da igreja. Tanto que eles perseveravam no templo. Eles davam atenção especial ao templo, à igreja local, ao lugar de reunião. Havia importância naquela comunidade. E eles faziam o melhor, em nome de Jesus. Então você não fica preocupado em criticar, fica preocupado em ajudar. Fala, pastor, precisa disso, precisa daquilo, que não sei o que e tal, né? Então você pode ajudar em nome de Jesus. Você pode ajudar com esses fundamentos. Se são fundamentos, são importantes. E você pode fazer parte disso. 8º lugar. Olha só, verso 46. Diariamente, eles perseveravam unânimes também nas casas. Irmãos, isso é importante demais. Um fundamento da igreja, reunião nos lares, grupo de crescimento. Você deve participar em uma reunião dos lares. A igreja aqui é dividida em grupos de crescimento, cada um numa região. Isso traz relacionamento, crescimento, pastoreio, evangelismo, discipulado. É uma igreja, é um braço da igreja nos bairros, nos locais, regiões, que hoje em dia dificulta a gente estar todo dia na igreja, a gente se reúne nos lares. Isso traz o quê? Comodidade, para você levar os seus vizinhos, seus parentes, seus amigos, para você ter relacionamento e ter uma família, para você ser cuidado, ser pastoreado, para você ser abençoado, para você ser amadurecido, para que os seus dons e talentos sejam evidenciados, e quem sabe você se torne um líder capacitado pelo Senhor. Então, um dos fundamentos da igreja são reuniões nos lares, reuniões no templo. Isso é importante demais para o crescimento de uma igreja local, um crescimento saudável, um crescimento equilibrado, para que o povo seja abençoado e seja abençoador, em nome de Jesus. Eu não sei quantos estão fora de grupo pequeno aqui, está perdendo a bênção, viu? Porque é uma bênção. Você está junto com os irmãos, tem um grupo de pessoas, você se relaciona. Geralmente seu aniversário vai ser muito bem lembrado. Se você faltar, todo mundo vai notar que você faltou, vai ser mais acompanhado de perto. No meio dessa multidão toda aqui, quem falta a gente nem sabendo, mas se alguém do seu grupo falta na sua casa, você logo está ligando, você vai crescendo, desenvolvendo, amadurecendo. Isso é fundamental para a igreja. Por isso que eles perseveravam na palavra, na comunhão, na oração, na unidade, no jejum, na consagração, no poder do Espírito Santo, na igreja e nas casas. Reunião nos lares faz parte de um dos fundamentos de uma igreja saudável. Devemos valorizar essas reuniões, treinar líderes e fazer com que você participe dessas casas, em nome de Jesus. Amém? 9º lugar, estamos terminando. 9º lugar, 9º fundamento da igreja, verso 47. Louvor e adoração, eles louvavam a Deus, havia cânticos espirituais, a igreja participava da adoração, havia cânticos, hinos, a igreja adorava o Senhor. Então a adoração, o louvor na igreja, os cânticos, são fundamentos da igreja. O louvor, irmãos, questão de sonoplastia, questão aí, tudo, isso faz parte do nosso louvor, né? Não podemos ter esse som muito alto, isso prejudica a igreja. Então, é um louvor saudável, uma sonoplastia saudável. Pessoal aí da televisão aí, do vídeo, coisa saudável, é um fundamento de uma igreja. Porque o povo tem que louvar, precisa de uma sonoplastia boa, precisa de um filme, precisa de tudo, áudio, vídeo, é questão assim equilibrada, porque é um fundamento a adoração, o louvor, o coral, a música, o cântico, isso é maravilhoso, irmãos. Se você comparar, no Brasil o pessoal gosta muito de futebol, né? Eu não gosto muito de futebol, eu sou meio assim, eu gosto de outros esportes,
Mas se nós compararmos o futebol com a igreja, um culto, é mais ou menos assim, irmãos. Uma vida de oração e jejum na igreja arranca o goleiro do adversário. Uma igreja que ora, que persevera na palavra e cheia do Espírito Santo e santidade, o adversário não tem goleiro. Um louvor abençoado na adoração é penalidade máxima contra o adversário. Você imagina, o adversário sem goleiro, pênalti contra ele. Quem vai pregar vai bater o pênalti. E ele prega, e ele chuta. Espera aí. Se ele errar o gol, Deus arreda a trave, meu irmão. Então é gol de qualquer maneira. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Agora, quando a igreja não tem oração, a igreja não tem palavra, a igreja não tem louvor, um povo derrubado, um barulhão que ninguém aguenta, acaba o louvor, graças a Deus. Quem vai pregar, irmão, tem que dibrar tudo. Aí não dá gol, não tem jeito, irmão. Aí o pênalti é o contrário, é tudo ruim. Então, a preparação da oração, da palavra, da santidade, do jejum, isso vai arrancando goleiro, a adoração vem, é pênalti. Por isso que o povo tem que estar preparado aqui na frente, em nome de Jesus, amém? Quem tem que estar na frente? Quem é homem e mulher, cheio do Espírito Santo, amém? Em nome de Jesus, para que Deus possa fluir a graça dele. Irmão, a graça de Deus não flui de qualquer maneira. Canal entupido, obstruído, não flui nada. Esse povo que quer trazer a presença de Deus através do barulho. Vocês não jantaram, não, cambada. Ainda fica batendo na gente ainda, fazendo desaforo. O pastor, uma vez, eu falei que uma vez, o pastor pregou, o povo dormiu. Aí ele falou com o diácono: senhor diácono, acorda esse rapaz aí. Aí o diácono falou: acorda o senhor, você que pôs ele para dormir? Você que pôs ele para dormir? É isso que acontece, irmão. Quando não tem louvor, não tem pregação, o povo dorme, o povo quer ir embora, quer olhar o relógio. Não tem paixão, não tem entusiasmo, não tem nada funcionando. Então a igreja tem que ter o fundamento da adoração, do louvor sério, de gente que é exemplo de vida para estar aqui. Não é bandido não, é homem de Deus e mulher de Deus. Não é animador de programa de plateia não, não é chacrete que esse tem doido, está amarrado com o caquete, sei lá, o chacrete e os chacrete, né? Os empurradores, puxador de louvor, né? Os artistas, os barulhentos. Mas tudo que não vai à escola dominical, não faz nada, não é dizimista, casamento arrebentado. Está amarrado, tem até gay dirigindo louvor aí, ó. Está amarrado, em nome de Jesus. Está queimadinho, em nome de Jesus. Mas não é que não, gente, pelo amor de Deus. Então é o seguinte, olha só o verso 47, outro fundamento da igreja. Esse aqui é o 10º fundamento da igreja. Esse aqui é muito importante. A igreja contava com a simpatia de todo o povo. O 10º fundamento da igreja chama testemunho. Testemunho. As pessoas veem você lá fora e falam: não, esse aqui é crente de verdade, não é sem vergonha não. Esse é crente que não é crente, não sei o que da quente não. Você é crente safado? Hoje, meu irmão, a palavra ser crente hoje não vale nada. Ser evangélico hoje quer dizer nada. É até pior. Você fala que é evangélico, o pessoal: ih, isso é safado, isso é bandido, isso aqui é avarento, isso é sem vergonha. Meu irmão, quando eu converti, quando falava assim uma pessoa crente, a palavra crente, quando eu converti, ela tinha respeito. As pessoas falavam: você é crente. As pessoas mudavam até o linguajar. Não, eu tenho que respeitar porque ele é crente. Havia respeito.
a igreja de crente, porque os crentes, eles davam um bom testemunho lá fora. Hoje, tem muito crente que é pior do que mundano e satanista encapetado, é safado, é adúltero, é nome sujo, é um péssimo marido, péssimo patrão, é enrolado, não está sujo, está encrencado com a vida, cheio de processo. Eu sou evangélico. Deus me livre de você, cara. Você acha que Deus está impressionado com você é evangélico? Oh, Deus, eu sou evangélico. Deus manda queimar a sua orelha rapidinho, irmão. Você que não dá testemunho não para você ver. Está queimando o filme da igreja, o pessoal, irmão, é a igreja. Quando fala assim, eu sou evangélico, o cara fala, não, puxa vida, cuidado que esse cara aqui tem 10 para vaga. Esse aqui é evangélico. Cuidado com ele, viu? Porque esse povo aí está uma loucura. Não tem testemunho, irmãos. Namoro sujo, vida suja, nome sujo, casamento. Eu não estou generalizando, mas eu quero falar uma coisa. O testemunho da igreja hoje baixou o nível. São poucos que dão testemunho bom lá fora, e que as pessoas, como disse Jesus, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. A igreja caía na simpatia, não na antipatia. O povo hoje está tendo antipatia da gente. Você é crente? Não, antipático, você é chato também? Ou você é gente boa? Então, meu amado, o fundamento da igreja é você dar testemunho lá fora de que Jesus é maravilhoso. Ser crente é a melhor coisa do mundo. Ser cristão, lavado pelo sangue do Cordeiro. O dom da fé é uma bênção. Que você traga as pessoas para cá, porque eles possam ver em você uma nova criatura. E vale a pena, porque o seu exemplo é importante na vida dela. Tem gente que fala assim, eu ganhei 100 pessoas para Jesus. Agora eu pergunto, quanto você afastou de Jesus? Você afastou 10 mil, que déficit, hein, irmão? Você levou 50, afastou 200, escandalizou 500. Tem igreja aí que leva 1000 para Jesus e afasta milhões. O testemunho é fraco. O testemunho, o nível é muito baixo. De casamento, de relacionamento, de honestidade, de compromisso, de pureza, irmão. Então, se você não dá testemunho lá fora, irmão, você está contribuindo para a igreja cair os pedaços. Por isso que aqui fala sobre fundamento, coisa que é pé, que é estrutura, que é fundamento assim, sólido. São estruturas que a gente não pode brincar. Vamos tirar essa aqui do exemplo, porque essa aqui as outras vão segurar aí. Irmão, cada uma está num lugar que se cair, cai tudo, irmão. Então a igreja tinha simpatia. O namoro antes era um namoro santo. Hoje, irmão, mais de 50% dos casais estão transando, estão no motel. As prostitutas gospel hoje na igreja, está assim, de prostituta na igreja. O pastor, você está apelando. Não estou não. Sei o que eu estou falando, viajo o Brasil inteiro. Tem 30 anos que eu converti. O que eu vejo de noivo, porque noivou, já pode transar, já pode não sei o quê. Crente na igreja que bebe aqui, até ficar tonto. O testemunho dele é fraco. Uma vez eu falei com ele, eu sou presbiteriano. Ele falou, você é presbiteriano? Não, presbiteriano, que eles falam, bebe. Você é presbi, bebe, fuma, joga, você faz qualquer coisa, está amarrado, em nome de Jesus. Eu sou presbiteriano do fogo de Deus, não é fogo do inferno não. Quero dar testemunho, por amor a Jesus, no meu casamento, nos meus filhos, na minha vida financeira, dar testemunho no meu ministério, porque eu quero cair na simpatia, não na antipatia. Não é não? Você já ouviu alguém falar assim, fulano da sua igreja? Fulano da sua igreja? Aí você conhece o fulano, você fala assim, puxa vida. Aí você fala assim, lá entra qualquer um, né? Porque você sabe que o cara é nó cego. Aí você fala assim, mais ou menos. É ou não é? É isso que eu queria saber, no piso lá. Aquele fulano está devendo, não paga. Se eu olhar para a cara dele, o cara é mal pagador, rapaz. O cara é perturbado, a mulher dele apanha, o menino dele a misericórdia, rapaz.
O fundamento da igreja é testemunho, tá? E para terminar, irmãos, fala o seguinte: enquanto isso, olha que coisa linda, verso 47, enquanto isso, Deus acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos. O fundamento da igreja é que a igreja crescia em número, a igreja aumentava dia a dia, uns plantavam, outros regavam, Deus trazia o crescimento. Havia um crescimento não só qualitativo, mas quantitativo. A visão evangelística, missionária, é um fundamento da igreja, mas é uma consequência de uma igreja saudável. Uma igreja saudável evangeliza, tem missões, tem crescimento, tem contribuição, o povo é alegre, o povo é fiel, o povo é um povo feliz. E muita gente vem para a igreja. Por quê? Porque, meu amado, Deus não vai levar para uma igreja gente convertida e séria no meio de um bando de gente à toa, que brinca com as coisas de Deus. Deus não é injusto de trazer para cá gente séria, que quer amar Deus de verdade, no meio de um bando de religiosos, de gente que fica aí, fingindo de crente. Então, evangelismo, visão missionária, crescimento quantitativo é consequência de uma igreja saudável, na oração, na palavra, na comunhão, na unidade, no poder do Espírito Santo, na ação social, no louvor, no discipulado, na santidade, no testemunho. Enquanto isso, Deus acrescenta, as pessoas vêm. Evangelismo é estilo de vida, irmão. Visão missionária é consequência, porque não cabe mais, não tem jeito, tem que ir mesmo. Ela explode. Se a igreja tiver esses fundamentos, ela explode. Se não tiver, ela implode. Então que Deus possa abençoar você, abençoar todos nós aqui, para que esses fundamentos possam existir na vida de cada um de nós, para que a gente possa crescer dia a dia, e Deus acrescentar dia a dia aqueles que vão sendo salvos. Agora, não é só que Deus acrescentava, não. O povo ia de casa em casa, o povo evangelizava, o povo era responsável, compromissado, pregava, testemunhava, falava de Jesus, convidava, treinava, e o povo convertia. Por isso que eles alcançaram o mundo inteiro. Então, uma igreja que não cresce numericamente é uma igreja sem fundamentos, é uma igreja doente. Uma igreja que não evangeliza, ela morre. Aliás, ela já está morta, ela já esqueceu de cair, é zumbi, irmão. Então temos que evangelizar, falar de Jesus, ter visão missionária para o mundo inteiro. Um fundamento da igreja é visão mundial, em todas as nações. Se a nossa preocupação é só contagem, estamos arruinados e perdidos, porque o reino de Deus é mundial, e de pregar o evangelho em todas as nações. Amém? Que Deus abençoe.